Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo lindo. Tô aqui com o meu Brave do Gabi, né? Entrando no ao vivo, seguindo a rotina de lives aí da semana, falando sobre questões infantis, crianças, questões respiratórias, asma, bronquite, receitinhas e tudo mais deste mundo aromático infantil. Tô aqui com o Brave para mostrar para vocês da doTERRA. É um mix de óleos essenciais, mix coragem, super bacana. Um dos óleos que ele tem ali é o Edward, né? Que trabalha essas questões aí de coragem, de bravura, né? De, enfim, enfrentar situações novas. Ele é muito bacana para as crianças. A linha Kids toda da doTERRA, né? Super segura, já vem diluído em óleo de coco fracionado, vem com umas tampinhas divertidas, para a criança poder realmente manipular, né? Sozinha. E esse mix coragem aqui é um dos que eu mais gosto. E tô com ele aqui, que eu gosto do cheirinho, mas hoje eu vou seguir falando sobre situações infantis, crianças. Manda aviãozinho aí. Vocês estão vendo que eu cheguei tarde hoje? Pois é, um dos assuntos que eu quero falar com vocês. Cheguei tarde hoje porque hoje o Gabriel ficou em casa. Porque tá um dia muito ruim. Vocês estão acompanhando comigo, né, as questões de asma, bronquite dele aí, como é que eu tô me virando pra acalmar tudo isso. Vocês vão escutar ele tossindo pela casa. E hoje aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, tá chovendo muito, infelizmente. Nós estamos todos muito tristes por conta das enchentes e das tragédias aí, e tá chovendo novamente, né? Mãe Natureza aí mandando seu recado. E hoje eu decidi então que ele não ia pra escola. E aí, ó, atrasou a vida da mamãe, da empreendedora, da consultora de bem-estar, atrasou tudo. Tô entrando aqui no ao vivo com vocês um pouco diferente do horário que eu costumo entrar, porque o Gabriel está em casa. Oi, Mole! E aí as coisas já se modificam um pouco, as questões. A gente sai, né, do combinado da rotina, e a gente às vezes precisa também se centrar, né? Dando relato aqui para vocês como eu tenho seguido, né, da crise asmática que o Gabriel tá passando, já saiu da algia, ou seja, já não tá mais naquele processo tão tão ruim, né? Já tá mais controlado. Seguimos com os mesmos cuidados. Essa noite eu coloquei o difusor Volo, que é aquele maior no quarto dele, né? Então já aumentei a quantidade ali de óleo essencial ali no difusor, para ele ter uma noite inteira, né, com 6 horas ali garantidas. A noite foi super tranquila. Hoje eu tô tossindo bastante, já trabalhei com a copaíba, com o xaropinho, né? Seguimos em busca de um tratamento totalmente natural. Passei aqui receitas ontem para vocês, várias receitinhas, xaropinhos, coisas que eu costumo utilizar com ele quando tá nessas crises de asma, né? Não recorrendo nunca à alopatia, mas se for necessário também, né? A gente vai ao pediatra, enfim, não estou negligenciando absolutamente nada. O que eu trago para vocês aqui é o conteúdo natural de uma estudiosa, de uma fisiologista, de uma mãe muito preocupada que dá super certo. Pessoal, hoje o assunto é bacana, né? Eu recebi muita pergunta de direct conforme eu tô fazendo essas lives, estou falando das questões infantis, choveram de perguntas em relação aos óleos essenciais, aos cuidados, à aromaterapia nas questões infantis, né? E uma que chegou muito latente para mim, por isso que eu abri hoje com Brave, foi as questões de terror noturno, pesadelos, medos à noite, foge pra cama da mãe, aquelas questõezinhas todas que nós estamos super acostumadas aí. Então, mamães, a aromaterapia pode ajudar, e muito. Muitas vezes, né, eu gosto muito do Brave, porque daí a gente faz uma brincadeira com eles sobre ser bravo, né, bravura, coragem, né, ele é um mix coragem, para que a criança se sinta mais segura. Mas muitas vezes as questões de terror noturno, pesadelo e medos, elas não são somente emocionais. Elas não são questões simples e puramente emocionais, mas também emocionais. É sempre bom a gente ver o que a criança está passando, se houve alguma mudança brusca, alguma perda, se o vovô faleceu, se alguém se mudou, se alguma coisa aconteceu, porque nós seres humanos não gostamos de mudança, imagina as crianças que não sabem significar isso, né? Mas feita esta análise, se houve ou não houve mudança, né, a gente parte para questões fisiológicas.
Eu gosto muito de um óleo essencial chamado Siberian Fir, o pinheiro siberiano. Ele, pra mim, ele é um coringão. E foi um coringão nessa questão de adaptação de quarto, de dormir no quarto, de pesadelo, enfim. Por quê? Tanto para adulto quanto para criança, o Siberian Fir, o pinheiro siberiano, um óleo aterrador. Eu gosto, amo esse óleo. Ele age no sistema nervoso autônomo. É um sistema cerebral onde a gente não tem, eu gosto de dizer que a gente não tem a chave da porta. A gente não acessa ele quando a gente quer. A gente não tem controle do que o sistema nervoso autônomo está passando, falando, fazendo, emitindo, sinalizando, trazendo pra gente. A gente não tem controle. Portanto, o nome dele já diz, né? Ele é um sistema autônomo, ele tem autonomia das mensagens que ele vai enviar para o externo, para o metabólico ali, né? Então, este óleo, para mim, ele é muito valioso nessas questões. Eu gosto muito de trabalhar com ele em questões de ressignificar sentimentos, ressignificar medos, trazer, porque é como se ele abrisse essa porta. Nós não temos essa chave do sistema nervoso autônomo, mas o pinheiro siberiano, este aroma, ele abre esta porta, ele tem a chavezinha, ele vai atuar nos receptores do sistema nervoso autônomo, falando mais cientificamente, e vai sinalizar, né, vai sinalizar sinapses neurais nesse sistema e vai mandar as mensagens, né, a nível metabólico. Então eu gosto de dizer que é um óleo que trabalha a ressignificação. Então, da onde vem esse medo? Por que você está sentindo medo? Por que você não quer ficar no quarto? Qual é a relação de perda de mãe e filho? Porque acontece muito quando tem essa ruptura, né? A criança tem medo de perder a mãe, começa a ter pesadelos, pensar sobre isso. A gente tem que também não ter amnésia e lembrar do que sentia. E esse óleo, ele ajuda muito nessas questões, tanto o adulto quanto a criança, tá? Super indico para adultos, ressignificando alguns traumas de infância, né? Então, faça uso desse olhinho no difusor do seu filho, se ele anda tendo muito pesadelo, terror noturno, né? Coloca no difusor junto com a lavandinha à noite, solinha do pé, né? Passe na sola do pé. Ele vai ajudar a abrir o sistema nervoso autônomo e daqui a pouco a criança vai conseguir verbalizar. Eu sempre digo para ficar junto um pouquinho, não é perda de tempo não, você vai ter bastante tempo sem seu filho, então fica ali, conversa, conta uma história e coloca no difusor algo que vai trazer à tona esse medo nas questões emocionais. Beleza, Aline, estamos cuidando de questões emocionais, de medos, né? Enfim, o que mais metabolicamente, fisiologicamente pode estar causando esses pesadelos, esse terror noturno, gente? E eu vou cravar a mão aqui e vou falar quantas vezes forem necessárias. Eu gosto muito do lado fisiológico da aromaterapia. Eu gosto muito do lado clínico da aromaterapia, das evidências científicas, né? Das respostas imunológicas, metabólicas. Então, eu sempre falo, o intestino é o nosso primeiro alvo investigativo de qualquer situação infantil. A gente vai sempre investigar como é que está a saúde intestinal, como é que está a saúde alimentar até dessa criança, em questão de desnutrição, como é que essa criança está se virando, enfim. Deixa eu só enviar um aviãozinho aqui para uma pessoa que me pediu, para a gente tocar a ficha aqui. Como é que a gente vai iniciar essa avaliação para indicação, né? Eu tenho muitas mamães pedindo. Calma, vamos dar uma olhada, fisiologicamente falando, fisicamente falando, como é que tá a saúde intestinal do teu bebê? Ele faz cocô direitinho, é trancado, é solto, faz às vezes, como é a alimentação dele, ele é seletivo alimentar, ele come só algumas coisas, ele come muito açúcar, muita porcaria. Por que, Aline? Porque as principais sinapses e sinalizações neurais, elas vêm do intestino, gente. Elas vão influenciar. E uma criança com uma distensão abdominal por gases, por falta de absorção, por aumento de permeabilidade intestinal, ela não vai conseguir dormir direito à noite. Ela provavelmente vai emitir sensações lá do estômago, sinalizando coisas ruins, e pode ser, sim, que os pesadelos do seu filho, o medo do seu filho venha do intestino.
Então é necessário em toda criança a gente trabalhar com algo chamado modulação intestinal. Cuidado com a absorção intestinal, melhoria, né, das condições de intestino, diminuição dessa permeabilidade, melhora metabólica. A criança começa até a absorver melhor as vitaminas e os nutrientes, porque ela pode estar desnutrida. E essa ser a causa principal, o motivo principal por qual ela tem medo, por qual ela se incomoda à noite, por qual ela se debate demais à noite e por motivo pelo que ela tem pesadelo. Intestino é o carro-chefe, é a base inicial de toda a investigação, de tudo que diz respeito ao metabolismo infantil. Não tá dormindo à noite, tá se debatendo muito, tem muito pesadelo, tá choroso para dormir, investiga o intestino. Faz as questões emocionais, trabalha com o pinheiro siberiano, tudo que você puder a nível emocional, né, o Brave para ele se sentir mais forte, faça. Mas não descarte nunca as questões físicas, fisiológicas e metabólicas, como o intestino de uma criança. Então, toda criança deve fazer modulação intestinal. A criança não mastiga o alimento direito, ela muitas vezes não tem todos os dentes, muitas vezes ela tá naquela ansiedade infantil de brincar ao invés de comer, engole direto. A criança pode não estar ingerindo muita água, a criança tem seletividade alimentar que é própria de criança, não precisa ser neuroatípico para ter. Então acaba que está dificultando o processo intestinal. Muitas crianças tomam muito leite ainda, o que não deveria, mas fazem ingesta de leite, que está deixando o corpo inflamado. Um caos intestinal está provocando essa dificuldade de adormecer do teu filho, esse sono agitado e porventura esses pesadelos. Então, modulação intestinal. Aumentar a ingesta de água, incluir fibras, cuidar da questão alimentares, mas tenha sempre Zengeste, copaíba e melaleuca. Faça um rolão, eu pingo umas gotinhas de frankincense junto, tá? Faça um rolãozinho. Hoje em dia eu já sou tão prática que eu pingo tudo na mão e faço uma massagem na barriga dele. Mas se organiza, faz um rolãozinho, coloca lá, dependendo da idade do seu filho, né? Cuida da tabela de diluição, você vai colocar lá tantas gotinhas de copaíba, tantas gotinhas de Zengeste, tantas gotinhas de frankincense, tantas gotinhas de melaleuca completa com óleo de coco fracionado, ele fica prontinho, tá? Pra você rolar na barriguinha, fazer uma massagem todos os dias após as refeições. Todos os dias. Você tá fazendo algo chamado modulação intestinal infantil. Você tá melhorando o ambiente intestinal do seu filho. Tá melhorando o processo digestório dele, digestivo dele. Tá melhorando, desobstruindo, tirando a insuflação, né? Diminuindo a insuflação intestinal, os gases, tá? Melhorando aquela região. Eu gosto muito do pepper também, tá? Com óleo de coco fracionado na barriga. Aí eu uso ele sozinho, né? Só peppermint, óleo de coco fracionado na barriga, no almoço. Aí de noite eu faço uma modulação intestinal e eu vou intercalando isso. Gente, isso é sério. As questões intestinais de uma criança, elas podem chegar a nível emocional, gerar ansiedade e gerar depressão infantil. Criança pode sim estar deprimida por conta do intestino. Marcinha, vamos respeitar a tabela de diluição, tá? Varia muito de criança para criança por conta da idade. Então, quanto mais novinho, menos óleos essenciais, quanto mais perto da adolescência ali, mais óleos essenciais, mas a dica que eu dou é que o Zengeste ele esteja em maior quantidade. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Se eu for colocar 10 gotas de Zengeste, eu vou usar 5 de copaíba, 5 de melaleuca e vou pingar 3 gotinhas do frankincense para ele potencializar a ação dos outros óleos. Mas base que o carro-chefe é esse, com anis estelado, com gengibre, com o próprio hortelã-pimenta, tá? Vai ter aqui já nesse produto prontinho. Tem um mexerico aqui querendo entrar. Eu acho que ele quer dar um oi pra vocês aqui, ó. Opa! Por esse é o motivo da mamãe se atrasar pra entrar no ao vivo hoje. Tem um mexerico em casa. E já veio aqui, Gabi. Deixa a mãe terminar aqui. A gente tem que, né? Quem sabe fazer ao vivo, estão ouvindo a função, né? Mula que fica gravado. Dá tchau ali, pelo menos. Tchau!
Fica gravado o conteúdo aqui. Então, não tenho assim uma receitinha, tá? A gente respeita a tabela de diluição. A pessoa que tá te atendendo ali, se é da minha equipe, me pede lá, vou passar pra vocês. Se é de outra equipe também, mas é um consultor de bem-estar, tem acesso à tabela de diluição. Se é alguém, uma mamãe aí que você vai passar e tal, vai ter sempre um consultor de bem-estar para atender e para mostrar como faz essa modulação intestinal. É muito importante, né, que você tenha aí ela certinha feita. E outra coisa que é importante, que eu tenho falado em todas as lives anteriores, constância. Nada você alcança dentro da aromaterapia sem constância. Mone, pede pra Jo. A Jordana, eu acho que tá auxiliando você, né? Eu passei seu caso pra ela. Então a Jo tem a tabelinha lá, uma aromaterapeuta incrível da minha equipe aí, da minha liderança. Então, tudo a gente faz com constância e paciência. Né? Não espere que isso vá acontecer da noite pro dia. E é claro, lógico e evidente, lavanda, né? Lavanda, 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 lavanda. Lavanda no difusor, lavanda na sola do pé, lavandinha. Ele vai ser o óleo organizador, né, de todo o sistema aí. Então, investigue o intestino. Beleza, fizemos isso, questões emocionais, né, tentei com Siberian Fir, lavanda e tal. Mas eu vejo que ele tem terror, alguns pesadelos que levam ele até caracterizados com terror noturno mesmo, desespero. Aí, apresento-lhes o óleo mais valioso do nosso portfólio. Eu sou fãzaça, amo de paixão o meu poderoso Melissa, um ansiolítico natural, um ansiolítico puríssimo, que vai cortar as principais sinapses, sinalizações que o corpo entende como não boas, que é o que gera estresse, oxidação, que é o que vai desencadear medo e crises de ansiedade. Então, este cara salva vidas. Eu fiz um rolãozinho pro Gabi com lavanda e melissa e o olíbano, né? Um pouquinho. Melissa em maior quantidade, lavandinha em segunda quantidade, o olíbano para potencializar a ação. E utilizo nas zonas de maior pulsação que ele tem antes de dormir. E, gente, incrível. O que o melissa faz no nosso corpo é fora do normal. Aí já é um plus, né? É um a mais. O custo-benefício dele é alto, mas é muito bom. Tenha o melissa nessas questões, você vai poder fazer muitas diluições, muitos rolãozinhos. Melissa, para mim, sublingual é 14 vezes melhor do que qualquer tipo de antidepressivo, né? Pinga já era, tchau, beijo, me liga, só me acha no outro dia, com uma qualidade de sono fantástica, com sinalização de melatonina, enfim. Esse é o óleo para terror noturno, tá? Terror noturno, melissa. Você vai fazer um rolão com lavanda e frankincense e vai ter constância. Então vamos lá, Aline. Meu filho começou a não querer mais dormir no quarto. Eu tô tentando adaptação no quarto, fora da cama dos pais. Ele tem muitos pesadelos. Ele tem dificuldade para dormir. Ele balança muito as pernas. Ele chuta, enfim. Primeira investigação. Intestino. Essa criança está com algo incomodando o intestino, pode desencadear terror noturno, pode desencadear pesadelos, pode desencadear ansiedades e depressão infantil. Então, atente-se ao intestino do seu filho. Primeiro lugar, como é que eu vou me atentar? Primeira coisa, dá uma olhada na alimentação, né? Criança seletiva por si só, o que ele está se alimentando? Como é que está a ingesta de água? Está tomando coisas que podem inflamar? Retire o leite da vida do seu filho, por favor. Você faz um favor gigante para ele, mesmo que gradativo, mesmo que com algumas trocas. Vai retirando o leite, vai retirando açúcares e alimento com muito glúten, alimentos principalmente os mais fabricados aí de mercado. Você faz um favor para a vidinha dele, tá? Ajeitei isso, modulação intestinal, rolãozinho de copaíba, melaleuca, frankincense e zengeste, barriguinha, todos os dias. Uso peppermint na barriga com óleo de coco também, depois das refeições. Assim, você ajeitando a vida dele com constância, não é do dia pra noite, você já tá dando aí a possibilidade do intestino melhorar e as melhores situações de sono vão acontecer. À noite, no difusor, lavanda e Siberian Fir, pinheiro siberiano, vai desbloquear sistema nervoso autônomo, aquele que a gente não tem a chavezinha, que não tem lá a abertura dele prontinha. Vai lá, Siberian Fir, desbloqueando essa entrada, permitindo com que ressignifique. Perca tempo e ganhe vida. Consista.
fique com seu filho, conte uma história, escute o que ele tem a te dizer e vai investigando, né, quais são os reais motivos. Mas o terror é muito grande, Aline. Ele realmente fica desesperado. Vamos trabalhar com melissa, né? Vamos trabalhar com um óleo valiosíssimo como melissa. Gosto de misturar ele com frankincense, com lavanda e vamos fazer aí essa tranquilidade, né? Diminuir essas sinapses que canalizam isso e a criança vai melhorar as questões de terror, porque daí quando estamos falando de terror, ataque de pânico mesmo, tá? Aí a gente vai utilizar o óleo de melissa, até para acalmar a mãe, porque a gente fica num desespero absurdo quando isso acontece. Principalmente crianças neuroatípicas, tá, gente? Que quando uma criança neuroatípica tem uma questão de medo, um pesadelo, normalmente é no superlativo e isso pode vir a virar terror mesmo, tá? Então, tudo que eu já passei pra vocês, modulação intestinal é a primeira coisa que a gente vai melhorar, vai identificar, né? Criança que não tem intestino funcionando, tem pesadelo e não dorme bem à noite. Beleza, resolvemos isso. Colocamos um óleo para ressignificar lá o sistema nervoso autônomo, abrir as portinhas, ótimo. Mas ele continua tendo muita sudorese e pânico. A gente trabalha com o melissa. Mari, muito comum, tá? 6 aninhos, ainda tem todas essas questões de medo começando. Às vezes, quando eu falei no início da live, né? Às vezes começam a se dar conta de coisas como a minha mãe pode morrer. Né, isso é muito comum, né, nessa idade e os medos começam a aparecer, às vezes um desconforto abdominal e tudo junto, reunido também pode, tá? Então faz isso pra Lívia, cuida do intestino da Lívia, começa logo, a Mari tá falando aqui que a filha dela vem pra cama dela toda noite, nem ela dorme, nem eu, né? Porque eles já estão grandinhos e a gente não consegue dormir direito. Tem 6 anos, né? Então, muito comum. Então, vamos cuidar da Lívia. Questões intestinais. Como é que tá a relação da alimentação da Lívia? O que ela tá ingerindo antes de dormir? Como é que todas essas questões, dá uma investigada e melhora o ambiente intestinal da Lívia, melhora o ambiente intestinal do seu filho, para ele conseguir lidar com isso de uma forma diferente, né? Coloca lá o pinheiro siberiano, lavandinha, deixa do lado da cama pra abrir sistema nervoso autônomo e se houver ainda incidente de terror noturno, melissa. Melissa. Gente, esse é um assunto muito bacana, né? E aí, junto disso, tem o xixi na cama. E aí tem um xixizinho da cama, né? Aquele xixi que a gente fica pé da vida, mas muitas vezes também são ocasionados por medo de levantar do banheiro, medo de deslocar, né? E às vezes, né, sistema nervoso autônomo e central não se comunicando, pode gerar o xixi. Então, todas essas medidas que eu falei pra vocês, claro, se não for nada orgânico, físico, né, vão diminuir as questões de xixi na cama. A Marianinha tá falando também que ela ama um Todd. Até eu amo um Todd, né? Todo mundo ama o Todinho, né, gente? Não pensem que ele é inofensivo, tá? Ele não é. Ah, mas é lá de vez em quando. Mesmo que seja muito de vez em quando, hoje a gente já tem pesquisas científicas, comprovadas, randomizadas, como todo cientista gosta, mostrando dentro da medicina integrativa o que faz o leite no cérebro infantil. No cérebro, gente. E aí sim leva para a base intestinal e vira uma caca, tá? Então, retirem quanto antes, além de alimentos processados, o leite da vida do filho de vocês. A gente não precisa consumir. Então, tem substituições. Tem alguns pediatras dentro da medicina integrativa muito bacanas. Agora me fugiu o nome de algum deles aqui que circula no Instagram, mas que dão substituições muito legais, assim. E a gente vai indo, vai indo, vai indo. O meu filho Gabriel era uma criança que não tomava água quando era bebê. E tomava leite e não tomava água. Era muito complicada. E ele é neuroatípico, você imagina. Quando eu comecei a estudar e entender tudo isso e fui retirando, hoje uma criança que toma seguramente 2 litros de água por dia. O alimento dele, ele veio aqui atrás de fruta, agora que ele passou aquela live, porque eu deixo as frutas a acesso, desde que ele tinha 2 aninhos. Então ele pode pegar, tá acessível a ele, as coisas que ele pode pegar, né? E alimento proibido, leite, né? Depois por questões neurotípicas também, um dia eu posso vir aqui conversar com vocês sobre alimentação dentro do espectro autista, mas cortado, né? Então,
Entenda, pesquise, tenha paciência, espere e respeite os processos do seu filho. Não pense que eles vão acontecer da noite pro dia, né? Eles são processos infantis, lentos, né? A gente também tem esses processos, então respeite isso. Eu acho que todas as perguntas que me fizeram eu consegui compilar aqui pra vocês. Esta live fica gravada, conteúdo vai pro feed nessa sequência de lives que eu estou entregando muita coisa do meu dia a dia, muita vivência aqui pra vocês e chamando vocês para participarem do meu grupo VIP. Fica quietinho lá, que uma hora eu vou desbloquear e vou começar a falar, porque é lá que vai rolar o link de lançamento do curso Doutora Aline Autoral Descomplica Aromaterapia Integrativa, uma introdução que você vai poder fazer em casa com o seu filho, de forma a ter autonomia, né, sobre a sua própria saúde. É isso que eu quero te ensinar, que você pode ter autonomia dentro da sua saúde, da sua família, né, e que a medicina tradicional, a alopática, os remédios, eles são necessários quando forem necessários, e a nível social são muito necessários, mas que a gente tem que ter autonomia da própria saúde, saber pegar uma soluçãozinha natural e transformar em algo muito valioso. Então entra lá no meu grupo VIP, tô te esperando, link tá na bio e o link vai ficar salvo aqui nessa live. Um beijo no coração de quem conectou comigo. Eu sou a doutora Aline Autoral, fisiologista, mestre, doutora em ciência do movimento humano, consultora de bem-estar e mãe do Gabriel. Um beijo no coração de vocês e entra lá no meu grupo que vai ser surreal. Fui, galera. Beijo.